Então, vamos falar um pouquinho da reprodução. Os protozoários, eles podem se reproduzir de forma assexuada ou de forma sexuada. Vamos falar primeiro da reprodução assexuada. A reprodução assexuada é quando não depende de outro indivíduo, né? Ou seja, não há transmissão genética. Então, aí nós temos 3 tipos que essa reprodução pode acontecer. A primeira delas é divisão binária ou cisparidade. Divisão binária é essa imagem que a gente está vendo aí, que um protozoário ele vai se dividir e vai dar origem a 2. Né? Então, há uma divisão do núcleo, a membrana ela acompanha a divisão e separa e dá origem a 2 novos indivíduos, que são 2 novos protozoários. A segunda forma disso acontecer é através de brotamento ou gemulação. Esse brotamento é quando surge um broto. Algumas pessoas conhecem essa palavra, até mesmo pessoas que cuidam de plantas, tá? Que também tem essa mesma estrutura. Então, um broto é uma estrutura que nasce, na verdade, que cresce, né? Rente ali ao indivíduo. E com o tempo esse broto ele se solta, tá? Então, esse broto, ao soltar, ele desenvolve e dá origem a um novo indivíduo. Para quem trabalha com plantas, quem cuida de plantas, talvez conheça, né? Em que nasce esse brotozinho na planta, e aí se você pegar esse brotozinho, né, implantar em um outro vaso, ele vai dar origem a uma nova planta. Então, a ideia aqui é a mesma. Só que aqui, com o tempo, esse broto ele vai soltar do protozoário e vai crescer na região para um novo protozoário. A última opção é a esporulação múltipla. A esporulação múltipla é mais ou menos a mesma ideia da divisão binária. Porém, na divisão binária, a gente vai ter 2 indivíduos, certo? Vai dividir e vai dar origem a 2 novos protozoários. Na esporulação múltipla, vai ocorrer uma divisão em que vai dar origem a mais de 2 protozoários. Por isso que chama esporulação múltipla. Aí vamos para a reprodução sexuada. O que significa isso? A reprodução sexuada é quando há transmissão genética, ou seja, quando depende de outro indivíduo, tá? Então, aí você vai ter, né, os protozoários, né, que vai ter os gametas femininos e masculinos para isso acontecer. Na conjugação, é quando esses protozoários se aproximam, né, para que a reprodução aconteça. Os gametas, eles se encontram, né, e a transmissão acontece, a reprodução acontece, perdão. E na fecundação, eles lançam esses gametas no meio, e esses gametas vão se fundir, dando origem a um novo protozoário. Quanto à morfologia, logia continua sendo estudo, morfo vai ser forma. Então, estudo da forma. Os protozoários, eles têm a forma de cisto, trofozoito e gameta, certo? Cisto é a forma inativa ou forma de resistência do protozoário, que seria essa bolinha aqui parecendo um ovinho. Então, é a forma inativa ou forma de resistência, é a forma em que o protozoário é encontrado no ambiente, tá? A gente adquire a maioria desses protozoários dessa forma. Trofozoito, já vai ser aqui um exemplozinho da giardiazinha, né? Trofozoito é a forma ativa do protozoário. Então, nessa forma ativa, ele consegue se alimentar, reproduzir, tá? Enquanto na forma de cisto, ele já não consegue fazer isso, porque é a forma inativa ou de resistência. O trofozoito, como é a forma ativa, ele já consegue desenvolver essas atividades. E temos a forma de gameta, que nem todos os protozoários vão ter essa forma, tá? Mas aqueles que têm seria a forma de reprodução. Então, na forma de gameta, você vai ter a formação de microgametas, que são os gametas masculinos, e macrogametas, que são os gametas femininos. Então, esses gametas é o que possibilitam a reprodução sexuada, tá? Então, se a reprodução for assexuada, vai ser na forma de trofozoito. Se a reprodução for sexuada, é porque o protozoário ele é capaz de formar gametas, e aí a reprodução será dessa forma. Por último, temos a locomoção. Então, como é que esses seres, né, eles conseguem se locomover? Temos os flagelados, que são esses que possuem flagelo, tá? Então, seria um filamento longo, em que auxilia na locomoção. Temos os cilióforos, que seriam esses aqui que possuem cílios. Então, esses cílios, eles são filamentos menores, mas que também auxiliam na locomoção. Os sarcodinos, que é esse aqui, que possuem pseudópodes, tá? Então, esses pseudópodes, pela palavra, né, significa falsos pés, que são essas barriguinhas. Isso aqui não é fixo,
Isso aqui, né, a membrana, ela entra e sai, e cada vez que forma a barriguinha é chamado de um pseudópode. Então, ela se mexe, e com isso faz com que o protozoário consiga se locomover, certo? E por último, esse aqui, né, é um esporozoário. O esporozoário não possui estrutura de locomoção, ou seja, ele não possui flagelo, não possui cílios e não possui pseudópode. Ele não possui nenhuma estrutura que auxilie ele na locomoção, então ele não vai ter movimento ativo. Ele vai ser simplesmente, né, ele vai ser levado, já que ele não possui nenhuma dessas estruturas.